Boa noite, senhoras e senhores. Bruhim Abaim, o nosso shiur diário da Parashá da semana com os ensinamentos para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Bezrat Hashem, hoje vamos falar alguns conceitos extremamente importantes para a nossa vida, obviamente, como aplicar e como viver de uma maneira feliz e consciente, se Deus quiser. Mais uma vez, bem-vindo a todos vocês que estão aqui no shiur. Como sempre, a gente fala, a casa está cheia já, bastante pessoas já assistindo a gente. Muito bem, senhoras e senhores, nós temos na Torá uma coisa muito interessante na Parashá dessa semana, que ela é até uma música racídica, inclusive. A Torá fala o seguinte, eu vou ler antes alguns versículos, um versículo antes, que Tavol Milhamá, quando vocês tiverem uma guerra, olha só que coisa interessante, recentemente tivemos uma guerra de 11 dias em Eretz Israel, e a gente escutou muita sirene, né, em Israel, quando chegava um míssil inimigo, começava a tocar a sirene. Todo mundo lembra disso? Muito bem. A Torá fala que Tavou milhamá be'artzechen, quando chegar uma guerra na vossa terra, alatzara soreretchem, do inimigo que está afligindo vocês, ve'areotem b'hatzotzot, vocês farão soar hatzotzot, trombetas, tem que tocar trombetas. Veniskartem lifnei Adonai Elohechem benoshantem oivehem. E vocês serão lembrados diante de Deus, o vosso Deus, e vocês serão salvos do vosso inimigo. Lembrando, outra vez, a Torá conta nesse momento de aflição. Eu acho que não tem um momento mais aflição que esse, que é o momento de guerra, o momento que a gente não sabe o que pode vir a acontecer nos 3 segundos, logo em seguida, 5 segundos, 1 minuto depois. É surpresa, guerra é algo que a gente não sabe, Deus o livre, graças a Deus aqui no Brasil não tem, mas agora, em Eretz Israel, nossos irmãos lá em Eretz Israel, filhos em Eretz Israel, passando por um momento de aflição, diz a Torá, vocês farão soar o shofar vocês têm que tocar as trombetas, shofar, e vocês serão lembrados diante de Deus, venoshantem oivehem, vocês serão salvos dos vossos inimigos. E também, diz a Torá, o Beyom Simchatchem Moadechem, nos dias de alegria de vocês, nos dias das festas de vocês. O Berashei Chodshechem, na época do Rosh Chodesh, Utkatem Bahatzotzot, vocês tocarão Hatzotzot, trombetas. Alolotechem, Balzivchei, Shalmechem, etc., etc. A Torá continua falando aqui, conceito muito interessante. Quer dizer, em outras palavras, quando vocês tiverem um momento, Deus o livre, de guerra, no momento, Deus o livre, Haz Shalom Lo Aleinu, um momento que Deus o livre seja dos inimigos, eles atacando vocês, vocês vão tocar o shofar. Eu queria ler para vocês, senhoras e senhores, o que está escrito aqui nas Alachot de Ta'anit, leis de Ta'anit do Maimônides. Mitzvah taseh mina Torá lizok ulearia b'hatzotzot. Nós temos uma mitzvah da Torá de tocar trombetas no momento de uma tzará, de tzuras, no momento de sofrimento, shetavol hatzibur, que eventualmente possa acontecer com a nossa coletividade, com o nosso povo. Shenemar, como está escrito, que acabei de ler agora, não vou repetir, que quando tiver no momento assim, tem que tocar trombetas. Klomar, kol davar sheyatzeh lachem, kegon batzoret, não somente no momento de guerra, mas no momento de seca em Eretz Israel. Vedever, no momento de epidemia. Ve'arbe, no momento de peste de gafanhoto. Ve'kayotze bahem, zaku alehem be'ari. Vocês têm que tocar trombetas, tocar o shofar, e com isso a gente vai despertar alguma coisa. Vamos ver o que vai despertar. A gente tem que entender o que isso aqui vai acontecer. Diz o Rambam, isso aqui é para mexer com a pessoa. Em outras palavras, essa história de tocar trombetas, ele vai servir como um despertador. O que é despertador? Você está num sono profundo, você está lá adormecido, de repente toca aquele despertador e você acorda. Diz o Rambam, quando tiver essa guerra ou outro tsures, vocês farão tocar trombetas e shofar
Para quê? Diz o Rambam, Zé Davar Midarchei, Zé Derech Midarchei Teshuvah. Isso é para despertar você de Teshuvah. Shebizman Shetavotzará, que quando acontecer um tsures, quando acontecer um problema desse porte, vai zaku veiario. Vocês vão tocar o shofar com o objetivo e a dush akol shebiglal masehem, que nada aconteceu por acaso. Nada está acontecendo porque assim que é, assim que acontece. Nada disso. Essa história de tocar trombetas é uma ideia que na época do Beit HaMikdash funcionava, na época que o povo judeu estava no deserto. E hoje em dia, pelo menos, a gente vai falar no sentido espiritual da mensagem. Hoje em dia a gente não tocou trombeta, apesar que lá em Israel tocaram aquelas sirenes, mas o propósito é para você acordar e não pensar que está acontecendo coisas por acaso, mas sim tem algum motivo. É sim porque tem alguma coisa aqui que está acontecendo lá nas alturas e isso aqui tem que despertar, é para chamar atenção, nossa atenção. Por que está acontecendo isso? Assim diz o Rambam. E como está escrito, Avonoterem tu ele elachem, que isso que aconteceu com vocês é porque a ficha não está boa. E essas trombetas é para você acordar, para melhorar o teu caminho, a tua postura, e com isso vai resolver o problema. Assim diz o Maimônides. É impressionante. É algo que chama a atenção nossa. Em primeiro lugar, quando acontece alguma coisa, nós temos que parar de ser indiferentes, insensíveis, e falar que aconteceu por acaso. É, inclusive, até grave você pensar dessa maneira. Para pensar. É porque existe Boreolá, Deus, e ele controla as coisas, e tem algum motivo por que está acontecendo isso. Mas o que é interessante, se vocês perceberem, a Torá logo em seguida fala, e nos momentos de alegria e nos momentos festivos, também tem que tocar trombeta, também tem que tocar, fazer soar a trombeta, o shofar, etc. Interessante. Quer dizer, nos momentos das festas, no Beit HaMikdash tocava trombetas, tocava shofar, não só em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é obrigação da Torá. No momento de Rosh Chodesh, tocava trombetas. E não dá para entender aqui. No momento de tristeza, tinha que tocar. No momento de tsures, tinha que tocar trombetas. No momento de alegria, tinha que tocar trombetas. O mesmo objeto, o mesmo instrumento musical, ele servia, ele tinha dupla função, tanto para tsures, tanto para alegria. É interessante isso. Não dá para entender. Por que as mesmas trombetas devem ser tocadas nesses dois momentos antagônicos? Totalmente, não faz sentido. Então, na verdade, senhores e senhoras, como eu disse antes, o Maimônides fala que é uma mitzvah da Torá tocar essas trombetas nesses momentos de tsures. Quer dizer, qual é o objetivo no momento de uma guerra, no momento de uma epidemia, tocar trombetas que era tocado no deserto ou em Eretz Israel na época do Beit HaMikdash? É para a pessoa se tocar que quem está fazendo tudo isso e tudo que está acontecendo é Mina Shammai, é Deus. Não se trata, por exemplo, sabe por que está tendo essa crise do petróleo? É por causa da crise do petróleo. É a crise do petróleo. Por isso que causou. Sabe por que aconteceu esse problema hoje em dia na Bolsa? Hoje a Bolsa subiu, mas a Bolsa caiu, né, alguns dias. Uau! Sabe por que aconteceu? Por causa da crise da Bolsa. Por isso que a situação está difícil no mundo. Sabe por que a situação está assim? A conjuntura política. É por causa do Bolsonaro, é por causa do PT, é por causa daquilo. Tudo as pessoas gostam de dar uma justificativa para os problemas que estão acontecendo no mundo. Se o inimigo veio atacar, por que aconteceu? É porque o inimigo atacou. Não. Senhoras e senhores, vou ensinar para vocês um dos maiores ensinamentos do judaísmo. O judaísmo ensina para a gente que se a bolsa caiu é porque Deus está por detrás da bolsa cair. Aí vocês vão falar, Rabino, não seja inocente.
Se a Petrobras caiu hoje, foi porque descobriram alguma coisa, um problema no balanço da Petrobras. Se, por exemplo, aconteceu um problema nas ações do Banco do Brasil, é porque saiu um problema no balanço. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: tem vezes que não teve problema nenhum. Aquele rumor, na verdade, é como se a Hashem está plantando. As coisas vão acontecendo de maneira natural, mas quem está por detrás? Deus. O sujeito falou uma palavra, o presidente do Banco do Brasil, ele falou uma palavra, daqui deu uma interpretação no mercado financeiro, e isso fez a Bolsa despencar as ações do Banco do Brasil, ou as ações do Bradesco, ou as Itaúsa, ou Itaúbi, etc., etc. Por que caiu? Porque o presidente falou alguma coisa. Ou, quando subiu também. Foi por causa... Não, porque Deus está por detrás disso tudo. Então, com a Bolsa caiu, porque a Hashem fez cair. Então, agora é o momento para parar e refletir. Será que Deus está por detrás disso? Devemos ter feito alguma coisa que causou isso. Inclusive também, claro, o Holocausto, da mesma maneira. Com certeza absoluta, Deus está por detrás disso. Não tenha dúvida que ele está no controle de tudo. E esse é o motivo pelo qual as mesmas trombetas são soadas no momento de alegria também. No momento de júbilo também temos que tocar para lembrar que quem está por detrás das alegrias sou eu. Eu que sou capacitado, eu que sou genial, que fez a empresa ir para frente. Nada disso, está errado. Eu tenho que lembrar que Hashem está por detrás das minhas alegrias. Baruch Hashem, eu tenho alegrias, eu tenho muitas felicidades a comemorar, mas muitas vezes a pessoa bate no peito e fala: tá vendo, eu fui um grande organizador na minha vida. Eu fui uma pessoa estrategista que consegui criar o que Baruch Hashem eu criei. Saiba de uma coisa, eu tenho que falar Baruch Hashem, Baruch Hashem. Infelizmente, quando tem um sofrimento, as pessoas falam: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu perdi ali? Por que eu perdi ali? Por que aconteceu isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Agora eu pergunto para você que uma vez falou essa frase. Quando você ganhou promoção no seu trabalho, quando você teve aumento salarial, você falou: Deus, por que você está fazendo isso comigo? Você não vai fazer isso, você não vai falar isso. Quando você teve uma boa notícia, que Baruch Hashem, o seu filho ficou noivo, a sua filha ficou noiva, você teve netos, você teve filhos, você falou: por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu mereço? Você não fala isso. Mas você tem que falar: Hashem, Todarabá, Todalaquel. Quando acontecem coisas boas, nós temos que também falar. E a Torá está falando para a gente a mesma coisa. Você tem que tocar trombeta também nas ocasiões que Deus trouxe para você alegria. E não somente nas ocasiões de dificuldades, não somente nas ocasiões difíceis. Então, se a gente reconhece que a mão de Deus nos bons momentos, não vai ter motivo para Deus lembrar a gente, porque muitas vezes a gente esquece Deus nos bons motivos. Deus lá em cima, provavelmente, ele deve estar falando: esse sujeito, ele esqueceu de mim nas boas, então eu vou lembrar ele com um probleminha. Cá entre nós, aqui eu tenho a liberdade para falar para vocês de uma maneira assim mais clara, mais nítida. Então, tem vezes que a Hashem tem que lembrar a pessoa com um puxão de orelha. Olha, eu estou aqui. Certo? Eu me lembrei agora de uma passagem da Torá, né, que Deus ele é comparado como o pai que está carregando o filho. E aí veio um problema, o pai está carregando o filho. Aonde? Nas costas. Veio um cachorro, o pai está lá protegendo o filho. Veio um outro problema, o pai está protegendo o filho. E aí o filho fala assim, em cima aqui das costas do pai: onde está o meu pai? Onde está ele?
Onde ele se encontra? O pai escuta e fala, o quê? Você está falando isso? Onde eu me encontro? Ele tirou o filho das costas e botou no chão, aí veio um cachorrinho e deu uma mordida no filho. Assim o Rashi fala, veio o Amalek e deu uma mordida no povo de Israel. A gente não pode esquecer quando acontece uma coisa boa com a gente. Nós temos que falar, Todarabá, Hashem. Obrigado. Uma vez, um rabino lá em Israel, muito conhecido, ele é palestrante, ele conta que ele conheceu uma pessoa que estava indo por uma cirurgia de dedos. Deus o livre, ele perdeu 2 dedos lá e tinha que fazer uma cirurgia. E o rabino perguntou, quanto vai custar essa cirurgia? Falou um valor assim estratosférico, número assim quase $200 mil para operar aqueles dedos. Naquela hora o rabino falou, olha só, Baruch Hashem, nós temos 10 dedos nas mãos, temos 10 dedos nos pés. Você já agradeceu que Baruch Hashem você tem as mãos funcionando? Você já agradeceu que de manhã você está se levantando? Tem pessoas que tiveram Covid, Barminan, Deus o livre, ficaram no hospital durante 3 meses. Elas estão tendo que fazer fisioterapia. Sabe quantas vezes? 2, 3 vezes por dia, para poder reaprender a andar, poder reaprender a falar. Imagina só, Baruch Hashem, nós estamos andando. Apesar que tem uma brachá que a gente fala de manhã, a toque de caixa, rapidinho. Amehin mitzaadei gaver. Deus me permitiu andar. Deus zokef kefufim. Malbish arumim. Deus dá roupa para mim poder vestir. Ele me faz poder levantar de uma cama. Baruch Hashem não ficar numa cadeira de rodas. A gente tem que agradecer todo dia. E está na nossa reza todo dia diária, nas bênçãos matinais. Só que, como eu falei antes, a gente fala em toque de caixa. Rapidinho, voando. Mais rápido não dá. É só ler a tradução das bênçãos matinais. Eu recomendo, dever de casa para vocês. Peguem um sidur, peguem o livro de reza e lá vocês vão ver as bênçãos matinais na tradução em português. Birkat Hashach. Mas leia a tradução. Vocês vão ver que é impressionante. Não está escrito lá assuntos místicos, cabalísticos. Está escrito, Deus, Todarabá, obrigado, bendito é você, Deus, que me fez levantar, que me fez abrir os olhos, Baruch Hashem, que me permitiu me levantar, me permitiu andar, Mechin Nitzadei Gaver. Brachot impressionantes. Mas a gente só se dá conta quando aquele conhecido teu, que pegou, Deus o livre, Covid, está sentado numa cadeira de rodas e não consegue andar. Ele, 50 anos andou, ficou 3 meses sem andar, precisa reaprender a andar, precisa reaprender a falar. E é isso que a Torá está falando para a gente. Saiba de uma coisa, lembre-se de Deus, não só no tsures, mas também nas alegrias. Também nas alegrias, quanto custa um dedo, quanto custa a nossa mão que a gente tem. E é isso que está escrito no versículo Beyom simchatchem ubemoadechem, nos dias das vossas alegrias, no dia das vossas festividades, você vai tocar a trombeta, vai tocar o hatzrotzrot. O que significa no dia das vossas alegrias? O que significa isso? Vocês devem estar falando, no dia das alegrias, é Sukkot, é Simchat Torah, é Shavuot, Pesach. É equivocado. Está escrito Bemoadechem, no dia das vossas festividades. Então, o que significa no dia das vossas alegrias? O Midrash responde, alegria é um assunto e festividade é outro. Festividade, é claro que a gente tem que estar alegre. Mas o que é o dia das alegrias? Então, o Midrash responde que se refere a todos os dias. No Beit HaMikdash tinha um korban, chamado Korban Tamid. O korban diário, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. E todo dia tinha que tocar as trombetas. Esse aqui é o korban constante. Significa que os nossos dias, todos eles têm que ser com alegria. Não falei diversão, vamos deixar claro.
Se divertir é uma coisa. Eu vou jogar a bola, vou me divertir com meus amigos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando ficar besimcha, todar rabá Hashem. Tem uma frase lá em Israel, eu me lembro uma vez, eu até comprei 50 centavos, um sticker, um colante para botar no carro. E eu tenho aqui em casa até hoje. Baruch Hashem ani noshem. É uma rima. Graças a Deus eu estou respirando. E eu gostei dessa frase. Baruch Hashem ani noshem. Graças a Deus eu estou respirando. Para pensar. É o mínimo que Deus tem que dar para mim, a respiração. Calma, não dê isso como garantido. Vocês sabem quantas pessoas estão respirando hoje em dia através de tractossomia, através de máquina. Deus o livre por esse problema mundial, que não está tão melhorando como a gente imagina. Infelizmente, a gente vê os noticiários, aqui em São Paulo, pelo menos, iam flexibilizar, agora já não vão flexibilizar mais, pelos números que estão, infelizmente, aumentando. Baruch Hashem ani noshem. Graças a Deus, estou respirando. Os nossos dias têm que ser com alegria. Para de reclamar. Começa a olhar as coisas que você tem. Olha para o seu lado, a sua esposa que está do seu lado. Baruch Hashem. Olha o seu marido que está do seu lado. Baruch Hashem. Olha para o seu filho. Olha que você tem uma cadeira em casa. Olha para cima o teto que você tem. Baruch Hashem, você tem um teto. Baruch Hashem, abre a geladeira da tua casa e fala. Mas sabe qual é o problema, senhoras e senhores? Sabe por que isso não acontece? Porque tudo você merece. Tudo que eu tenho é obrigação de Deus. Eu sou bonzinho, eu sou obediente. Hashem tem que me dar. Isso aqui é o mínimo que ele tem que me dar. Senhoras e senhores, não tem nada disso. Não se dê como garantido o que você tem. Não se dê como obrigatório o que você tem. Graças a Deus você tem e começa a agradecer. Tem mais uma coisa também, que eu interpreto isso baseado num livro extraordinário, maravilhoso, um dos clássicos do judaísmo, chamado Deveres do Coração, Rovata Levavot. O Rovata Levavot, ele fala algo impressionante. Ele fala, o livro inteiro é impressionante, o livro inteiro é extraordinário. Normalmente, a pessoa, o problema dela é que ela se dá como merecedora de tudo. Tudo que ela tem, ela merece. Quando acontece um problema, ela não merece, ela fica chateada com Hashem. Por que aconteceu isso, Deus? Por que aconteceu aquilo? Isso me faz me lembrar uma história do Rabino Yehezkel Sofer. Rabino Yehezkel Sofer, um grande palestrante lá em Israel, um palestrante de universidade, intelectual. E alguém perguntou aí, o livro Deveres do Coração é da editora Mayanot, da editora Mayanot, sim, da editora Sefer, Clássicos do Judaísmo, editora Sefer. Vale a pena comprar esse livro, é um livro maravilhoso, Rovata Levavot, Deveres do Coração. Voltando, o Rabino Yehezkel Sofer, ele conta a seguinte história. Uma vez, quando ele era jovem, ele estava colocando tefilim lá em Israel, na rodoviária, ali em Tel Aviv, colocando tefilim. E aí ele chamou um senhor, falou para ele, senhor, venha colocar tefilim. Esse senhor falou, eu colocar tefilim? De forma alguma não vou colocar. Mas por que não? Ele tinha naquela época 20 anos de idade, o Rabino Sofer. Hoje ele está com quase 80 anos, que Hashem dê vida longa para ele. Falou, por que o senhor não quer colocar? Aonde estava Deus no holocausto? O Rabino falou, olha, Baruch Hashem, hoje temos aqui Eretz Israel, olha nosso país, que maravilha, olha só que beleza, os nossos kibbutzim, olha só a vegetação, a gente transformou aqui, né? Graças a Deus, Baruch Hashem, onde terra de areia virou mel, Eretz Avat Halav Udvash. Falou isso, quem fez fomos nós, pioneiros, nós os Halutzim. Aí o Rabino Sofer falou o seguinte, espera, Zeloia fé saba. Vovô, isso não é bonito. Quando é problema, você joga para Deus. Quando é coisa boa, é você que fez. Então vamos fazer o seguinte,
Se a regra do jogo tem que ser para tudo igual. Se quando é problema é Deus, então quando também é coisa boa é Deus. É sinal que Deus fez. Se é coisa ruim, é o homem que fez. Quem fez a coisa boa também foi o homem que fez, eu entendo. Mas não é, o que não é justo, quando é coisa ruim, Deus é culpado, não é os nazistas. E Marshemam Bezichram. Quando a coisa é boa, é o homem que faz, nós, os pioneiros que fizemos. Na verdade, Hashem está por detrás de tudo. Ele está comandando tudo, ele está orquestrando tudo, ele está no comando de tudo, literalmente. Devemos encarar tudo de forma positiva e agradecer para Deus. Comece a exercitar isso, senhoras e senhores. Segundo exercício para hoje. O primeiro é ver a tradução. Eu peço para todos vocês, entra, quem não tem um Siddur em português em casa traduzido, entra no algum site aí, todos eles têm, Google, tradução de livro, Siddur de reza judaico, não sei, alguma coisa assim, vocês vão encontrar com certeza absoluta. Número 2, exercício. Comece a exercitar hoje mesmo, hoje, em casa. Fala você com o seu parente que está aí perto de você. O que nós podemos agradecer a Deus? Vamos lá. Exercitar. Baruch Hashem, casa própria. Baruch Hashem, casa própria. Já é um bom agradecimento. Aí aquele que está me assistindo, que está na casa alugada, vai falar, mas eu não posso agradecer a Deus para a casa alugada. Calma. Baruch Hashem, você está na casa alugada também, você também tem um teto. Muita gente está homeless nos Estados Unidos, na Califórnia. O meu filho estava lá na Califórnia, o Mendy me contou que lá na Califórnia está cheio de homeless, com barraca que nem aqui no Minhocão, sem teto, que nem no Minhocão, para quem não conhece. Lá em Califórnia também, em Los Angeles, está cheio de gente homeless. Baruch Hashem, eu tenho teto. Olha, eu tenho cama para dormir. E cama com colchão de pelo menos 33 dimensão, de densidade 33, pelo menos. A maioria dos colchões eu conheço são muito bons. Baruch Hashem, colchão bom. Ninguém aqui está dormindo em colchonete no chão, graças a Deus. Começa a analisar o que você tem. Começa a analisar, Baruch Hashem, as dádivas que Deus deu para você, Baruch Hashem. Que a gente não passa frio, a gente não passa incômodos. Começa a fazer um exercício. Para quem pode, colocar, de repente, no papel. Né? Coloca no papel, por exemplo, coloca na nota no papel as coisas boas. Depois que você terminar, fala Todar Abba Hashem. Fala sozinho, não tem problema. Você não está falando sozinho, você está falando com Hashem, e ele, com certeza, ele está escutando cada palavra sua. E esse é o que nós temos que fazer. Eu esqueci. Acabou a aula do Rabino Azulay, eu vou desligar o shiur e vou tocando minha vida. Vou dormir, tomar um banho, vou jantar. E aquela aula ficou muito interessante, muito bonita. Até mandei para ele um joinha, que foi boa a aula, mas ficou nisso. Aí, infelizmente, tem vezes que acontece que a Hashem ele tem que dar um puxão de orelha. Tem que dar um puxão de orelha para a pessoa lembrar das coisas boas. Você não lembrou de mim nas coisas boas? Então, eu te lembrar num probleminha, né? O fiscal bate na porta, chega uma multa em casa, para você lembrar por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Qual a razão que está acontecendo isso? Essa é uma das grandes lições que nós podemos aprender para a nossa vida. Uma lição tremenda, e nós temos que nos acostumar a isso diariamente. E esse é o intuito da repetição das nossas rezas. Uma vez eu fui questionado na sinagoga, Rabino, me desculpa pela ousadia. Eu tenho a ousadia de perguntar para o senhor a seguinte pergunta: por que as nossas rezas são muito repetitivas? Todo dia falar a mesma coisa. Todo dia repetir Amerim Mitzadei Gavel. Amerim Mitzadei Gavel. Parece uma mantra. Né? Amerim Mitzadei Gavel. Todo dia. Fala segundas e quintas. Fala só no sábado, no domingo. Porque todo dia a gente faz sabrahá todos os dias do ano. Amerim, eu escolhi essa sabrahá, entre outras, que é a sabrahá que fala que nos permite andar. Porque isso aqui me mexeu comigo muito. Quando eu vejo amigos e pessoas muito queridas
que depois de Covid, elas estão em cadeira de rodas, que não estão podendo andar, que estão tendo fisioterapia de manhã, à tarde e à noite. Isso mexeu comigo. Eu gosto de falar no shiur aquilo que toca em mim. Aí eu gosto de, como se diz, eu gosto de compartilhar isso com as pessoas. Então, eu respondi para essa pessoa, por que tanta repetição no judaísmo? Sabe por quê? Porque não adianta uma vez só, a gente não aprende. Se eu falar uma vez por semana, Amerim Mitzadei Gavel, que Deus me permite possibilitar de colocar o pé no chão, Rocar Aretz Salamai, Rocar Aretz Salamai é algo impressionante, né? Que nos permite a pisar, a andar, a vestir-se. Quando eu começo a falar isso aqui uma vez por semana, não é suficiente para incutir na cabeça. Então, eu tenho que falar todo dia. E olha lá que a gente continua ainda, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de entender, pela rapidez na reza. Mas o propósito é você tomar, você falar todo dia para isso aqui absorver dentro de você. Né? A gente, hoje em dia, senhoras e senhores, vou falar uma novidade para vocês. Tem que ter vitamina D. Vitamina D é muito importante. Vitamina D, hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, o meu médico, que ele frequenta o nosso shiur aqui, Dr. Glazer, ele falou para mim, Rabino Zulay, tem que tomar vitamina D. Aí a gente pergunta, para que todo dia? Não dá para tomar uma vez? Não adianta. Tem que tomar todo dia lá, depura, etc. Tomar sol, de preferência, todo dia. Para isso aqui fazer parte do nosso organismo de uma maneira acentuada. Da mesma maneira, 3 vezes por dia a amidá. Todo dia fazer as brachot. Vitamina T, Torá. Vitamina D significa você o quê? Ser determinado. Determinado nas tuas atitudes, nas tuas intenções, e que, Bezrat Hashem, possamos aprender dessas grandes lições, que a primeira é lembrar de Hashem quando acontece um problema. Lembrar de Hashem sempre, quando acontece coisa boa também. Hashem, o que eu mereci para você dar para minha linda família? O que eu mereci para ganhar uma esposa dessa? O que eu mereci para ganhar filhos maravilhosos? O que eu mereci para ter esse teto que eu tenho, essa casinha, essa choupana, o que for, o teto que eu tenho, quando a gente vê aqui na rua o que está acontecendo, não é para você só lamentar, você fala, olha, Baruch Hashem, a gente está vendo aqui o que a gente está vendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, com certeza, mas eu estou falando em Los Angeles. É impressionante, a gente pensa que lá não, cheio de homeless. E graças a Deus, Baruch Hashem, nós temos um teto. Vamos começar a agradecer, Todarabá. Para encerrar, eu não quero encerrar, mas eu tenho que encerrar, mas para encerrar, eu quero contar uma historinha de um dos grandes orientadores espirituais, um dos grandes orientadores espirituais da Yeshiva, onde eu estudei. Eu não conheci ele, que ele já tinha falecido. Na minha época, o orientador espiritual era Rabino Mendel Futefas, um grande Hassid da Rússia. Antes dele se chamava Haim Shlomo Kesselman, um grande Hassid, mas assim, Hassid que se você encosta o dedo, você queima o dedo. Aquele Hassid que pega fogo, aquele Hassid vibrante. Uma vez, um aluno curioso, lá em Israel, quem conhece, antigamente, eu não sei hoje em dia, antigamente os latões de lixo que ficava do lado de fora na casa, a lata de lixo era latão mesmo. Hoje em dia é muito plástico. Naquela época era latão. E um rapaz de Yeshiva de 16 anos estava curioso para saber como que o rabino dele ia rezar naquela sexta-feira, depois de horas e horas de fabrenga na noite inteira. E ele subiu no latão, olhou pela janela o rabino Kesselman, com talit no ombro e dando volta em volta da mesa,
e cantando Ashreinu Matov Halkeinu Manaim Goraleinu. Bem-aventurados somos nós, felizardos somos nós, que Hashem nos deu a Torá, que Ele nos escolheu. Isso já é razão suficiente para você ser a pessoa mais feliz do mundo. Saber que Deus nos escolheu como povo, que Deus nos deu a Torá. Isso aqui, como se diz, já está muito bom para ficar feliz. Sejamos felizes. Como dizia aquela frase, o jargão aqui no Brasil, nos anos 90, não tenha medo de ser feliz. Mas, obviamente, não naquele contexto, no contexto, seja feliz. Estuda a Torá para ensinar para a gente que a gente tem tudo para ser feliz. Basta a gente querer.